novamente. Hoje nós vamos conversar sobre fraturas ósseas e o processo de consolidação. Vamos começar pelas fraturas. Nós sabemos que a fratura óssea é uma descontinuidade parcial ou total da superfície óssea. Nós habitualmente vemos esse tipo de fratura de origem traumática, que vai resultar em uma deformidade do osso e associado a uma incapacidade funcional temporária. Existem também o que chamamos de fraturas patológicas. Um grande exemplo disso são os tumores ósseos que fragilizam o osso e fazem com que os pacientes tenham uma fratura óssea mesmo com baixas cargas traumáticas ou em algumas vezes até sem nenhuma força traumática externa. Nós sabemos que o mecanismo de trauma é o que vai determinar o tipo de traço de fratura, e esse tipo de traço de fratura vai ser determinado por alguns fatores. Primeiro, o tipo de trauma, se é um trauma de baixa energia ou um trauma de alta energia, se é uma queda com a mão espalmada ou um osso que é atingido por uma arma de fogo. Segundo, a força aplicada no osso e qual a direção dessa força. Sabemos que forças de distração tendem a gerar fraturas um pouco mais lineares, transversas. Já aquelas forças de torção tendem a gerar fraturas em espiral. Então, essas variáveis, elas vão determinar qual é a personalidade da fratura. É um termo que vocês vão escutar muito ainda e precisam estar bem familiarizados. A personalidade da fratura, ou seja, como é que a fratura se comportou, ou como é que esse osso se comportou ao receber essa carga, que vai determinar o tipo de traço. Um outro fator que também vai ser influenciável é a área do corpo afetada, e se foi afetada a diáfise, ou a metáfise, ou a epífise, e se o paciente tem algumas condições pré-existentes, como artrite reumatoide, diabetes mellitus e outras condições ou hipovitaminose da vitamina D, e outras condições que podem vir a fragilizar o osso, deixar esse osso um pouquinho mais vulnerável. Como eu falei, a personalidade da fratura ou o tipo de traço vai ser determinada pelas cargas compressivas ou de cisalhamento ou de torção que esse osso vai receber. Quando nós temos uma força de tensão no osso de forma longitudinal, nós tendemos a ter mais fraturas transversas. Já as forças compressivas tendem a gerar fraturas com um traço oblíquo. As forças de empenamento, força de inclinação, tendem a gerar fraturas que a gente chama de fraturas em asa de borboleta, tá? E também as forças de torção tendem a gerar aquelas fraturas em espiral longitudinal, mas que ela funciona como se fosse uma espiral envolvendo várias corticais. Como eu falei, a energia do trauma vai determinar muitas vezes qual é o traço de fratura, porém, nós podemos ter um paciente, por exemplo, com uma fragilidade óssea, com um osso muito porótico, que é capaz de ter uma fratura complexa a partir de uma energia de trauma baixa. A gente vê muito em pacientes idosos que sofreram queda com a mão espalmada de uma cadeira, por exemplo, uma altura muito baixa, um trauma de baixa energia, mas que geraram fraturas complexas, tipo fraturas cominutas do rádio distal, tá? Então esse slide serve para a gente ter uma ideia de que na grande maioria das vezes as fraturas de baixa compressão, de baixa energia, vão gerar fraturas de diáfise de maneira simples ou com apenas um traço. Fraturas que foram ocasionadas por energia de trauma média podem gerar aquelas fraturas em cunha, e as fraturas que foram geradas por energia alta vão gerar invariavelmente fraturas complexas. Então aqui a gente vê traço simples, geralmente baixa energia,
Em cunha, aqui a gente vê em asa de borboleta, um indivíduo que submeteu-se a uma carga de intensidade moderada, e as fraturas cominutas ou complexas, aqueles indivíduos que sofreram fraturas de alta energia, como, por exemplo, queda de motocicleta ou acidente automobilístico, muitas vezes lesão por arma de fogo e assim por diante. Nós podemos dividir essas fraturas em dois tipos, fraturas completas e fraturas incompletas. Aquelas fraturas completas são as fraturas que envolvem todas as corticais, e as fraturas incompletas, na grande maioria das vezes, envolvem apenas uma cortical, como é o exemplo da fratura em galho verde, visto muito em crianças menores de 10 anos de idade. Das fraturas completas, nós podemos classificá-las como fraturas transversais, fraturas oblíquas, fraturas em espiral, que foram submetidas a cargas de torção, fraturas cominutivas ou cominutas, geralmente são traumas de alta energia, que geram fraturas com mais de 2 fragmentos ósseos. Fraturas por avulsão também podem ser vistas. Fraturas impactadas, a gente vê muitas fraturas impactadas no raio distal, principalmente com a queda com a mão espalmadas. Fissuras ósseas, geralmente são fraturas que foram ocasionadas por trauma de baixa energia, incapaz de interromper as corticais. E a gente vê também a fratura em galho verde, como eu falei, visto em crianças menores que 10 anos. As fraturas em galho verde são fraturas consideradas fraturas incompletas, porque há o rompimento de apenas uma das corticais. Nós também temos o traço de fratura conhecido como fratura de fivela ou toros, que é quando nós temos uma carga compressiva e a gente tem como se fosse um anel sendo formado no osso, mas a outra cortical não é rompida. A gente observa como se fosse um abaulamento dessa superfície cortical. Nós temos também as fraturas de arco, que são inclinações que o osso sofre fraturando, porém fraturas com bom prognóstico e visto muito em crianças. Existem alguns princípios para determinar qual será o tratamento e a condução do caso. Basicamente existem 3 princípios ou 3 perguntas que o ortopedista deve fazer a ele mesmo. A primeira pergunta é se a posição da fratura é aceitável, o posicionamento é aceitável, a fratura não apresenta nenhum encurtamento ou angulação importante, ou se ela precisa ser reduzida, se precisa ser colocada no lugar para que tenha uma redução anatômica. A fratura é estável ou instável? Fraturas estáveis e sem desvio geralmente não precisam de tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, e pode ser tratada apenas com imobilização engessada e repouso. E fraturas instáveis e com desvio vão necessitar de uma redução e depois um tratamento cirúrgico se a redução não for mantida. No caso, seria uma fratura instável. E quando o paciente pode começar a utilizar um membro e movimentar o membro? Uma outra pergunta muito importante que os cirurgiões devem se fazer, porque quanto mais precoce o indivíduo começar a movimentar o membro, menos as complicações. Então, basicamente, nós temos a criação de um paradigma simples em reduzir ou não, estabilizar ou não e movimentar mais cedo ou não. Isso vai ser determinado pelo cirurgião no momento em que avaliar o paciente. Com relação às reduções da fratura, existem basicamente 2 tipos de redução de fratura. A redução anatômica, que é que tenta restaurar o comprimento, o alinhamento daqueles ossos e dos fragmentos, tentando colocá-lo de volta na sua posição anatômica original. E existe uma redução que nós chamamos de redução funcional, que é o que tenta se aproximar ao máximo da estrutura, da conformidade anatômica, mas que nem sempre consegue, ok? Essas reduções, elas podem ser feitas de 2 maneiras. A primeira é a redução indireta, ou também conhecida como redução incruenta,
que é uma redução feita de maneira externa, sem precisar acessar de forma cirúrgica o membro do paciente. É bem menos invasiva, porém muitas vezes é difícil de ser realizada porque não há uma visão direta daquela redução, necessita-se de exames de imagem para observar se houve uma redução interessante ou não. É mais utilizada nas fraturas de eixo ou fraturas de diáfise. Existe um outro tipo de redução, que é a redução direta, cruenta ou cirúrgica. Tá? Esses termos são intercambiáveis. É uma redução mais invasiva, porque o cirurgião vai precisar abrir o membro para poder reduzir, porém é mais fácil de ser realizada porque há uma visão direta daquela fratura e da sua redução. E é utilizada mais para quando nós temos fraturas com que o traço adentra para a superfície articular e o cirurgião necessita fazer uma redução anatômica, porque se ficar algum degrau articular, alguma irregularidade articular devido a uma redução imperfeita ou não anatômica, o paciente pode e provavelmente vai evoluir para uma osteoartrose. O objetivo de estabilizar a fratura é manter a sua redução, a redução que foi alcançada. Muitas vezes a redução incruenta ela é possível de ser feita, mas ao longo dos dias o paciente acaba perdendo essa redução, ou seja, o osso sai do lugar, volta àquela posição fraturada. Tá? Então, por isso que é importante que seja feito os exames de imagem de maneira sequencial para observar se o paciente conseguiu manter a redução ou não. O outro objetivo da estabilização da fratura é restaurar a rigidez no local da fratura, ou seja, a estabilidade, para que desse modo permita uma boa função do membro. E o terceiro é minimizar a dor que foi relacionada à fratura, principalmente a dor originária do movimento no foco de fratura. Tá? Então, o movimento no foco de fratura geralmente causa dor no paciente e quando nós estabilizamos a fratura, nós eliminamos essa dor, pelo menos parcialmente. Alguns fatores são importantes e devem ser conhecidos que podem determinar a taxa de consolidação dessas fraturas. Existem 3 grandes áreas que podem influenciar a consolidação das fraturas. Primeiro são alguns fatores sistêmicos do indivíduo, o segundo é a mecânica do foco de fratura e o terceiro é a biologia local, ou seja, a fisiologia do indivíduo. Falando de alguns fatores sistêmicos, nós temos, por exemplo, a idade. Quanto mais jovem o paciente, maior a taxa de consolidação. A nutrição, nós sabemos que uma deficiência de alguns nutrientes, como por exemplo cálcio, fósforo, algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina D, que é um hormônio, ou a vitamina C. Algumas literaturas também falam da vitamina A, elas têm um impacto negativo importante. Então, se o paciente estiver desnutrido, ele tem uma menor taxa de consolidação. A boa vascularização local, tá? Então, isso é um dos pontos mais importantes. Se não há uma boa vascularização local, não há um bom reparo ósseo. Muitas vezes nós vemos tratamentos cirúrgicos que foram realizados de maneira agressiva, expondo muito a camada óssea e danificando o periósteo. Se nós danificamos muito o periósteo, a taxa de consolidação vai ser menor, porque a grande quantidade do sangue que chega para o osso, ela vem do periósteo. Se esse periósteo estiver danificado, consequentemente não vai chegar sangue, não vai chegar nutriente, e aí a gente tem uma menor taxa de consolidação. O tabagismo também atrapalha muito a consolidação das fraturas e também a diabetes mellitus, que vai acometer muito o osso, fazendo com que haja um atraso de consolidação e uma perda de função de uma maneira mais prolongada. A biologia local também é extremamente importante, e isso fala para a gente da energia do trauma, se foi um trauma de alta magnitude ou de baixa magnitude, se houve exposição ou não óssea, ou seja, se o osso perfurou a pele e teve contato com o meio externo. A gente sabe que fraturas
expostas têm um maior dano ao tecido mole, que já leva a uma redução da vascularização, e também tem uma maior taxa de infecção pós-trauma. Isso faz com que a taxa de consolidação também seja prejudicada. Se houve fragmentação ou não, se houve uma fratura complexa ou foi apenas um traço simples, se foi submetida à cirurgia e se o paciente desenvolveu algum tipo de infecção. O terceiro fator determinante para a consolidação é a mecânica do foco. Qual foi o método de tratamento empregado, se foi um método correto, se foi aplicada uma boa estabilização nesse método de tratamento, ou se não, se o paciente teve um bom segmento dessa fratura e se houve estabilidade no foco necessária para proporcionar uma consolidação viável deste membro. Nós podemos falar basicamente em dois tipos de consolidação, isso é muito conhecido. Nós temos uma consolidação primária. A consolidação primária é aquela em que o paciente desenvolve após uma imobilização rígida com o princípio de estabilidade absoluta. O princípio de estabilidade absoluta fala para a gente que aquele local de lesão ele não deve ter uma grande quantidade de deformação. Então, até 2% de deformação, a literatura fala como strain, que é outra palavra para deformação. Se houver até 2% de deformação, aplicado um método com um princípio de estabilidade absoluta, o paciente não vai formar calo. Então, se ele não formou calo, a consolidação é considerada como primária. Se o paciente tem uma imobilização flexível que permite movimento no foco de fratura e esse movimento seja controlado, o paciente vai desenvolver um calo ao redor do foco de fratura e a estabilidade dessa fratura é proporcionada por esse calo e a consolidação também. Por isso que a gente fala que é uma consolidação secundária, ou seja, é secundário ao calo ósseo que foi formado. E para que esse calo seja formado, é necessário aplicar tratamentos, técnicas que utilizem o princípio de estabilidade relativa, ou seja, estabiliza o osso de maneira relativa e não completa, permitindo o movimento no foco que vai estimular os osteoblastos e aí vai formar um calo ósseo ao redor desse foco de fratura. Então, novamente, princípio de estabilidade absoluta, nós temos um contato perfeito entre as duas superfícies ósseas que foram descontinuadas e uma imobilidade total, fazendo com que haja uma estabilidade absoluta, então vai consolidar sem formação de calo. Se nós temos um bom alinhamento com um pequeno movimento no foco de fratura, nós temos uma estabilidade relativa, porque ela não é completa, e aí vai formar um calo e aí consolida de maneira secundária. Então, a estabilidade relativa é aquela estabilidade que permite movimentação entre os fragmentos, ou seja, movimentação interfragmentária de maneira adequada, não excessiva, para a formação de um calo ósseo. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma placa ponte, tá? Que não tem parafuso atravessando o foco de fratura. Essa placa ponte funciona como um tutor, então ela vai estabilizar esses dois ossos, mas vai permitir a formação do calo ósseo. Então, nesses tipos de técnica de fixação, nós temos a formação do calo, porque essa técnica aplica o princípio de estabilidade relativa, formando um movimento interfragmentar, formando assim o calo ósseo. O princípio de estabilidade absoluta foi primeiramente descrita por Robert Dennis em 1949 no seu livro, e ele fala para a gente que se nós aplicarmos uma compressão interfragmentária nessas fraturas, ou seja, se colocar uma placa e parafusos que gerem uma compressão no foco de fratura, nós podemos mobilizar precocemente o paciente, melhorando as taxas de retorno funcional. Nós temos uma restauração óssea anatômica, uma redução anatômica e a ausência de movimento no foco de fratura, fazendo com que não haja formação
de calo ósseo. Então, depois da descoberta do professor Robert Dennis, nós tivemos o desenvolvimento de várias placas que geram a compressão entre os fragmentos, de alguns parafusos também que podem ser utilizados sem placas, parafusos interfragmentários, que geram compressão e facilitam a consolidação sem que tenha necessidade de formação de um calo ósseo. Então aqui é novamente o princípio de estabilidade absoluta sendo aplicado nesse paciente. A gente aqui vê que o paciente teve uma consolidação adequada sem a formação do calo ósseo. Novamente, uma fratura de rádio distal, foi utilizado o princípio de estabilidade absoluta, placas de compressão interfragmentar, e o paciente não tem absolutamente nenhum calo sendo formado, mas tem uma excelente consolidação óssea. Então, esse princípio de estabilidade absoluta e relativa, ele vai depender, como nós falamos, da deformação percentual do foco de fratura. Se tivermos uma deformação inferior a 2%, nós temos uma boa estabilidade nesse foco de fratura, e aí a fratura vai consolidar no traço de fratura sem a necessidade de formação de calo. Se houver uma estabilidade relativa, aí nós teremos realmente o desenvolvimento de formação de calo, e aí o paciente vai ter uma consolidação de maneira secundária. Então, o tratamento cirúrgico que foi utilizado, o princípio de estabilidade relativa, novamente há movimento no foco de fratura, esse movimento é um movimento controlado. Se houver um bom suprimento sanguíneo, isso aqui é extremamente importante, tem que haver um bom aporte de sangue para que haja essa consolidação secundária, que o próprio nome já sugere que é secundário a um calo ósseo, tá? Então, existem alguns tratamentos com placa que utilizam, sim, esse princípio de estabilidade relativa. Essa é uma placa ponte, tá? A placa ponte, ela permite uma boa estabilidade da fratura, mas ainda assim permite um movimento no foco de fratura. Esse movimento que há no foco de fratura, porque ela não está 100% estabilizada, vai estimular os osteoblastos a serem formados e aí vai formar um calo ósseo. Então, a consolidação é secundária ao calo ósseo, porque utiliza o princípio de estabilidade relativa. Os fixadores externos também vão utilizar o mesmo princípio de estabilidade relativa, por isso que eles favorecem a formação do calo. As indicações da utilização deste princípio é principalmente para fraturas diafisárias e fraturas metafisárias multifragmentadas, ou seja, aquelas fraturas cominutivas. Já no princípio de estabilidade absoluta, nós não temos movimento no foco de fratura ou existe um movimento mínimo no foco de fratura. E vai fazer com que haja um aumento no atrito entre os fragmentos, porque os fragmentos vão estar em íntimo contato, e esse aumento do atrito vai fazer com que haja uma consolidação sem a necessidade de formação do calo ósseo. Esse princípio de estabilidade absoluta é utilizada principalmente para aquelas fraturas simples, com traços simples, fraturas transversas é um grande exemplo disso. É muito utilizado no membro superior, é muito utilizado em fraturas articulares, ou seja, aquelas que o traço de fratura acomete a articulação, tá? E naquelas pseudoartroses hipertróficas, porque é uma pseudoartrose que tem excesso de movimento, e aí você quer realmente estabilizar esse foco de fratura para que você tenha uma boa consolidação óssea. Nessa imagem, nós vemos, nesse slide, nós vemos essa diferenciação, para que fique ainda mais claro. Quando nós temos uma consolidação óssea secundária, essa consolidação óssea ela acontece dessas duas maneiras, de maneira intramembranosa e endocondral, tá? Na região externa e na região interna. Vai haver formação de calo e sempre é com o princípio de estabilidade relativa.
Quando nós temos uma consolidação óssea primária, ela acontece através dos ósteos, naquela camada que nós encontramos no osso laminar, tá? Na camada de osso mais cortical, e esses ósteos vão ter muitos osteócitos ali presentes. Lembra daquela estrutura? Essa estrutura aqui que nós observamos do ósteo daquele osso laminar, então nós vamos ter bastante osteócitos nessa região que vão estimular a formação óssea sem a formação de calo, apenas na fresta, apenas no traço de fratura. E aí nós passamos para as fases da consolidação. Nós temos basicamente 5 fases da consolidação, visto de uma maneira geral. Nós temos a formação do hematoma após a fratura, vamos ver isso em detalhes, tá? Um processo inflamatório que é gerado após o trauma, a proliferação dos condroblastos, depois a ossificação dessa estrutura que o condroblasto forma, que é tipo uma cartilagem, e depois a remodelação, o aperfeiçoamento desse osso, tá? Então essas fases da consolidação, elas sempre acontecem de maneira bastante sequencial. Então cada tecido ele é formado sobre a proteção mecânica dos outros tecidos. Aqui nós vemos os estágios da consolidação óssea. Isso aqui é uma consolidação secundária com formação do calo ósseo. Então, logo após a fratura óssea, nós temos a ruptura desses vasos sanguíneos. Quando nós temos a ruptura desses vasos que estão penetrando o osso, nós temos temos um sangramento, né, inicialmente, e depois a formação de um hematoma. Esse hematoma vai gerar um tecido de granulação e depois nós saímos fazendo uma transição da fase inflamatória para a fase reparativa. Então, ainda no finalzinho da fase inflamatória, nós temos a reabsorção óssea, porque nós vamos ter uma remoção a partir dos osteoclastos de todos aqueles ossos que estão inviáveis. Então, as bordas dessa fratura elas vão ser removidas. Isso aqui é extremamente interessante porque, por exemplo, nas fraturas de escafoide, aquelas fraturas ocultas de escafoide, nós não vemos o traço inicial da fratura nesses estágios. Nós só vemos o traço da fratura em fraturas ocultas 7 a 15 dias depois, porque os osteoclastos vão abrir esse traço de fratura aumentando e aí ao raio-x nós observamos, tá? Então essa é a razão, porque após esse período nós temos uma maior reabsorção óssea e esse traço de fratura vai ficar aumentado, sendo assim visível ao raio-x. Essa é uma fase que é a fase de início da fase fibroblástica, e há uma proliferação dos condroblastos, ou seja, depois da remoção desse osso inviável, os condrócitos eles vão ser depositados aqui e vão formar a cartilagem articular. Então essa é uma fase de formação da fibrocartilagem que nós também chamamos de calo mole. Esse calo mole ele vai ser um arcabouço, uma estrutura do novo calo que vai ser formado a partir desse calo cartilaginoso. Depois que se forma esse calo cartilaginoso, é formada uma estrutura que a gente chama de osteoide, que é formado pelos osteoblastos, como nós vimos na aula anterior, e aí é removido todos esses osteoides, essa camada, essa massa óssea, essa massa cartilaginosa é removida e aí é substituída por uma massa óssea, ou seja, a ossificação dessa estrutura acontece durante a formação do calo duro. E depois que esse calo duro é formado, ao longo dos meses ou anos, ele é remodelado para que fique o mais próximo da estrutura normal. Então aqui nós vemos novamente esse processo de consolidação. Aqui a gente tem as artérias, principalmente a artéria nutrícia, que vai nutrir todo esse osso. Depois temos uma formação do coágulo a partir do sangramento, a formação do calo mole, depois a fibrocartilagem.
Depois que essa fibrocartilagem se forma, nós temos a ossificação desse calo através do depósito dos minerais e depois a remodelação óssea para restaurar esse canal medular. Aqui nós temos alguns detalhes sobre o processo de consolidação e as fases. Se vocês quiserem mais detalhes, podem acessar o material que está abaixo. E é importante que no final da formação desse calo mole, a estabilidade é já adequada para prevenir o encurtamento, porém ela não é adequada ainda suficiente para prevenir a angulação. A angulação da fratura ela ainda pode ocorrer durante a formação do calo mole, tá? Então só após a formação realmente do calo duro, a ossificação desse calo, é que nós temos uma estabilidade com relação à angulação desse foco de fratura, ok? Aqui nós temos as fendas que nós observamos após uma fratura simples. Aqui é 1 semana depois da fratura e aqui com 8 semanas essa fenda ela já foi completamente resolvida. E os ossos já estão fundidos e nós não vemos mais o traço de fratura. E essa já é o início da fase de remodelação óssea. Falei para vocês dos 2 tipos de ossificação que acontecem durante a consolidação secundária. A ossificação intramembranosa, que é aquela ossificação que acontece a partir do calo ósseo externo, na região periférica do osso. E a ossificação endocondral, que acontece a partir das extremidades ósseas que estão próximas ou em contato. Alguns fatores que podem influenciar na consolidação da fratura, e eu poderia dizer um dos principais, é o suprimento vascular, o suprimento sanguíneo para o local da fratura. Uma fratura que não tem um suprimento sanguíneo adequado, ela tem uma grande chance de desenvolver pseudoartrose. Por isso que os pacientes diabéticos ou os pacientes fumantes que têm um pobre aporte sanguíneo para o osso, eles têm uma maior dificuldade de consolidação óssea, tá? E alguns fatores podem influenciar esse suprimento sanguíneo. O primeiro deles é o mecanismo de lesão. Fraturas que têm um mecanismo de lesão de trauma de alta energia, que geram fraturas cominutas, elas têm uma menor quantidade de aporte sanguíneo, porque a artéria nutrícia foi mais gravemente danificada. E fraturas com lesões de partes moles associadas também, lesões extensas de parte mole, também têm uma menor chance de consolidação por causa daquele dano vascular que nós temos também nas partes moles, que podem contribuir para a redução da vascularização no foco de fratura. O tratamento inicial do paciente que sofre, por exemplo, acidente automobilístico e faz uma remoção no local do acidente de qualquer maneira, sem uma apropriada estabilização, também pode danificar mais o osso, ou principalmente as artérias nutrícias, e aí você pode ter uma diminuição da consolidação. Paciente com doença vascular periférica e diabetes também tem uma menor taxa de consolidação. As vias de acesso cirúrgico, o cirurgião inadvertido que remove grande parte do periósteo ou faz uma exposição muito grande, e a gente sabe que o periósteo é muito importante para a nutrição óssea. Se houver uma grande exposição desnecessária desse osso a partir do periósteo, nós temos, claro, um dano vascular e uma redução da consolidação. Um implante também, dependendo do tipo de implante, se ele ficar em íntimo contato com o osso e pressionando o osso, nós temos também uma redução da vascularização, do suprimento sanguíneo. E aí, uma das partes mais interessantes para o fisioterapeuta saber é quando eu sei que uma fratura já está consolidada. A gente pode dizer que, basicamente, nós sabemos que há uma consolidação clínica quando os sinais de fratura estiverem sido removidos ou resolvidos. Por exemplo, quando nós temos uma fratura, há uma sensibilidade e um processo inflamatório local.
a gente vê um calor, rubor, a gente vê um eritema local, principalmente nas fases iniciais, e a gente não observa isso em uma fratura que já consolidou. Segundo é se não houver movimento no foco de fratura. Então a gente pode tentar mover de maneira delicada esse foco de fratura e observar se existe movimento. Se houver movimento é porque o processo de consolidação ainda não terminou todo o ciclo. E se esse movimento vier associado com dor no foco de fratura, mais uma evidência que não há consolidação óssea. E as radiografias também são muito úteis para identificar se essa fratura consolidou ou não. Então a gente tem duas coisas importantes, duas características. Uma que é a consolidação clínica da fratura e outra a consolidação radiológica da fratura. Isso é importante saber porque algumas técnicas de fisioterapia, como por exemplo as técnicas de terapia manual que utilizam mobilização intraarticular, Maitland, Mulligan, Kaltenborn, elas na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas na grande maioria das vezes, só podem ser aplicadas depois de uma consolidação, da certeza de uma consolidação óssea sendo evidenciada ou clinicamente ou radiologicamente. Ok? Nós temos também uma das maiores complicações das fraturas sendo a pseudoartrose. Pseudo quer dizer falso, artros quer dizer articulação, ou seja, uma falsa articulação. É aquele osso que sofreu um dano, sofreu uma fratura, passou pelo processo de formação de hematoma a partir do sangramento sanguíneo, do sangramento vascular, e esse processo de hematoma ele não foi completamente formado. Houve uma alteração na resolução desse processo inflamatório, através do recrutamento de algumas células, ou seja, houve uma falha no recrutamento dessas células que levou à formação do calo mole, mas esse calo mole ele não pôde se tornar um calo duro. Então, o processo de recrutamento das células inflamatórias ele foi falho, o que gerou também uma falha no processo de recrutamento das células condrais, células que formam a cartilagem, e essa cartilagem ela não conseguiu ser mineralizada. Isso geralmente é uma falha tanto na diferenciação de células como no recrutamento, tá? Ou uma ausência do aporte sanguíneo adequado, ou um excesso de movimentação no foco de fratura, tá? Então, por alguma razão, esse calo mole ele não se tornou um calo duro e ele fica permanentemente como sendo uma cartilagem. E aí, dependendo do tipo de pseudoartrose, deve-se ter os cuidados, os tratamentos necessários para que esse osso venha a consolidar. Alguns fatores que influenciam o desenvolvimento da pseudoartrose ou que possam favorecer a consolidação da fratura é uma carga externa. A carga externa ela deve ser controlada, isso também vale para a atividade muscular. Pouca carga na fratura não é bom, muita carga na fratura também não é bom. Movimento interfragmentar, a gente sabe que o movimento entre os fragmentos, se for um movimento adequado, vai gerar a formação do calo ósseo, que é benéfico, mas se for um movimento excessivo, vai gerar uma pseudoartrose. A deformação do tecido do calo também, alguma deformação é interessante, mas uma deformação grande não é. A mecanotransdução celular, a mecanotransdução é aquela capacidade de transformar uma força mecânica em uma atividade celular. Então, se houver um estímulo adequado, em uma dose adequada para o foco de fratura, isso vai ajudar a consolidação. Caso esse estímulo seja ausente ou esse estímulo seja excessivo, isso vai perturbar a formação óssea, tá? Que pode gerar uma pseudoartrose. E aqui nós temos vários tipos de pseudoartrose. Essas três iniciais são pseudoartroses hipertróficas, que elas acontecem principalmente quando há uma ausência de uma boa estabilidade mecânica, e aí vai gerar a pseudoartrose
em pata de elefante, em pata de cavalo ou uma pseudoartrose oligotrófica, sem aquele trofismo adequado. Existe também um outro tipo de pseudoartrose que nós chamamos de pseudoartrose atrófica, que aí a gente presume que existe uma pseudoartrose por falta de biologia, ou seja, por falta de suprimento sanguíneo local. Tá? Então, nós temos a atrófica, nós temos a encunha, nós temos as pseudoartroses comindutivas e as pseudoartroses que têm um defeito ósseo que aí impossibilita a consolidação. Existe um artigo muito interessante que eu gostaria que vocês lessem sobre pseudoartrose, porque vai ajudar muito na compreensão dessa desordem tão importante para nós. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se houver qualquer comentário, coloca aqui embaixo na nossa descrição e espero que isso possa te ajudar a ser um melhor clínico. Um grande abraço.